Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia da gente falar sobre uma continuação de uma boa história que, sinceramente, está se mantendo assim em constante evolução devido ao seu autor. O autor é o responsável pelo qual a história não perde o foco, continua crescendo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Supergirl, volume 2, e o seu autor, Peter David. Claro que tem o Leonard Kirk, mas Peter David é o cara responsável pelo alto padrão das histórias que é dos anos 90. Então, gente, vamos falar sobre isso. Só que, antes de mais nada, primeiramente eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fique à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção. Ative os sininhos e bora nessa. Galera, como eu disse, o Peter David não está deixando a peteca cair. Sinceramente, ele consegue criar uma história que não tem aquela coisa do tipo assim, a vida normal, problema, solução do problema, continuação da vida normal. Tem uma evolução da personagem, porque ela tem umas dúvidas que vai se tratando desse novo paradigma dela, do qual ela é a Linda Davis, ao mesmo tempo que ela é a Supergirl. Para quem não leu ainda o primeiro volume, né, da Supergirl, primeiramente, Linda Davis é uma garota que era fanática pela Supergirl, mas estava prestes entre a vida e a morte, e ela se funde com a Supergirl. A partir desde então, ela transmuta, a Linda Davis transmuta para a Supergirl com uma facilidade, tipo assim, piscou os olhos, Supergirl. Piscou os olhos de novo, Linda Davis. É assim que funciona. Eu acho que dava. Ou é ambulância ou polícia. No fundo. E, cara, é assim, e a partir de então, ela está passando ainda por um processo de evolução com relação ao amadurecimento. E a gente observa isso muito mais quando a gente vai vendo as dúvidas dela sendo sanadas, a questão do seu relacionamento com o novato aqui na cidade, o fato que ela teve que revelar isso para os pais do Clark, que estava cuidando da Supergirl antes, dizendo, olha, eu me fundi com ela, eu me vejo como Linda Davis, mas ainda eu tenho como a Supergirl ainda dentro de mim. Curioso isso, não? E o desafio também de contar, para a Linda Davis contar para os pais dela que ela é agora a Supergirl. Que ela tem uma mãe super religiosa, tem um pai também religioso, mas aquele religioso assim, mais ou menos, sabe? Então, gente, basicamente essa é a trama. E tudo ainda acontecendo dentro da cidadezinha de Leesburg. Tá certo? Então, é uma história que, sinceramente, estou gostando pra caramba. A crítica a ser feita a essa história é mais com relação à estrutura. Porque, primeiro, você não tem a divisão das histórias. Tipo assim, essa aqui é a edição. Porque aqui está trazendo a Supergirl 10 a 20 e duas anuais, o primeiro e o segundo. Você não tem a divisão do que é o anual, você não tem a divisão do que é a história regular. Não tem. Você tem que. Eu tive que pesquisar para saber a respeito. Aqui é a edição 10, aqui é a 11, aqui é a 12, aqui é a 13, aqui é a 14, a 15, aí vai. Anual 1, anual 2. Aliás, os anuais é o seguinte, o primeiro anual eu acho que não é tão bacana, porque o primeiro anual é meio que como se fosse uma homenagem a Supergirl. Momentos em que personagens que tiveram como exemplo a Supergirl para superar os desafios. É bacana, porém eu acho, sei lá, a gente quer ver a história da personagem. Mas é bem, assim, não é ruim. Eu gostaria de ver a personagem, mas eu acho o que é proposto, como superar os desafios, tendo como exemplo a Supergirl, é interessante. Esse é o primeiro anual. O segundo anual, que é o encontro com... Tá aqui. É esse aqui. É o encontro com a Legião dos Super-Heróis. Mais especificamente, Brainiac 5, né? O qual vai ajudá-la nesse momento em que os poderes dela estão parece que sobrecarregados. Tudo que está próximo dela perde o fio da história. Por exemplo, o abajur vira um telefone, coisas assim meio malucas, né? As pessoas não reagem a medicamentos. Então tem esse tipo de coisas que você não entende meio o que está acontecendo, mas é o que está acontecendo nessas histórias. E as histórias regulares, elas têm aquela coisa ainda do misticismo, do demônio, os demônios que ela vai enfrentando e que ela vai superando.
né? E que não é fácil, mas ela vai tomando conta. Ela tem o primeiro desafio de encontrar com a Banshee prateada, né? Aquela personagem criada pelo John Byrne. E aí você tem um momento que também a Supergirl vai encontrar com o Clark Kent, não o Clark Kent, o Superman dividido, né? O azul e vermelho, que essa fase, sinceramente, eu não entendo como é que isso sucedeu. Foi um devaneio coletivo aquilo ali. Eu não sei nem como é que aquilo se sucedeu. Mas, enfim, dá lá, né? Faz parte. Eu acho que deve chegar na fase da Supergirl. Então, é assim mesmo, meu povo. Mas, enfim, qualquer coisa, eu acho que como eu disse pra vocês, recomendo pra caramba. São histórias muito boas. O terceiro volume, eu pensei que ia sair no ano que vem, não, vai sair esse ano. Se eu não me engano, é setembro ou outubro. Eu acho que é outubro. Vai sair, eu vou pegar, com certeza, vou pegar. Quero fazer essa coleção. Lembrando que uma coisa bem curiosa que eu falei da transmutação da Supergirl, que, por exemplo, a Supergirl pisca os olhos. Não, aliás, a Linda Davis pisca os olhos, Supergirl. Piscou de novo, Linda Davis. É meio que assim a transmutação dela. Ela vai se transformar. Já na edição, naquelas últimas 3 histórias, saiu aqui em 3 especiais, né, um especial em 3 partes, Os Últimos Dias da Supergirl, que é do Peter David, mas com o desenho do Ed Benes. Tem um momento que a Supergirl encontra com a Supergirl clássica, né, que a Kara Zor-El. É Kara Zor-El? Acho que é. O qual ela vai passar nesse momento, momento que o universo DC vai se mudar. Como eu disse, cara, os anos 90 tem muita coisa que, assim, histórias que são um pouco duvidosas. Artes espetaculares, mas artes espetaculares, mas pouco história. A Supergirl por exemplo, é um tesouro nos anos 90. Porque boas histórias e um bom desenho. Os desenhos aqui, gente, não deixam a desejar nada. É maravilhoso. Eu gosto muito da arte do Leonard Kirk. É muito bom. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. O do anual do anual 2, eu não sei, teve momentos que eu pensei assim, cara, eu acho que ele tentou fazer uma espécie Burn, eu não sei se ele tentou simular uma coisa parecida, mas, cara, isso aí também não importa. A história é interessante, é bacana, bem bacana. Como eu disse, está sendo muito bom estar colecionando isso e eu recomendo muito a vocês. Não é papo de, maluco. Eu, sinceramente, eu digo para vocês de coração, estou gostando e vale a pena. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para vocês as principais histórias e aí a gente continua o papo falando, bem rapidinho, tá bom? Tá aqui, meu povo, Supergirl por Peter David, Leonard Kirk, a dupla, né, a dupla de 2 que tá nessa obra. Lembrando que essa publicação tá trazendo Supergirl de 10 a 20 e Supergirl anual número 1 e 2. A primeira história é justamente do primeiro anual, né, em que os seres humanos estão sendo utilizados como se fosse a ideia do Avatar, né, que tá usando seres humanos contra a vontade deles para trabalhar numa mina, sabe? E essa garota, ela tá lembrando das histórias que o pai dela contava sobre a Supergirl. E tipo assim, a garota tem que ficar trabalhando nessas minas, num lugar bem inóspito, no qual acho que provavelmente nenhum ser vivo conseguiria sobreviver. E aí meio que ela vai entendendo o que está acontecendo. E parece que, né, nessa história, a consciência dela se transporta para esse avatar. E esse avatar começa a se modificar até virar a Supergirl, né? Como exemplo, né? Ela bota o S aqui e vai enfrentar todos os desafios a fim de garantir sua liberdade. Essa é a primeira história referente a esse momento, certo? E aí você tem a derrocada, né, dos caras que estavam transformando as pessoas em escravos e agora conseguem conquistar sua liberdade. Aí temos a segunda história, que é quem já jogou Among Us, né? Tem um impostor, né, no meio deles. Então, tipo assim, é meio que essa brincadeira, né? E eles vão lembrando da Supergirl. Não sei porque ela começa a lembrar da Supergirl, que é essa história, quem é a culpada. Aí vai tendo aquela coisa de eliminar um ao outro, sempre relembrando histórias da Supergirl, até o momento em que ela perde o controle. É meio louco. Aqui é uma Tamariana, né, do planeta da Estelar, bem curioso. Isso se remete a um futuro bem distante. É que a história acaba terminando, todas elas morrendo, né? Bem louco isso.
informando que elas estão carregando uma carga muito perigosa e essa carga causa alucinações. Então, tipo assim, meio que isso levou meio que à morte de toda a tripulação. E aqui é um duelo onde tem uma xerife que tem que defender uma cidade que está sob o domínio de umas criaturas que, tipo assim, meio que querem mandar na cidade. E meio que ela utiliza os poderes da Supergirl para poder conseguir derrotá-las. É meio que assim, é a anual número 1. Cara, e aí vamos às aventuras da série regular. Essa primeira aqui no caso é a número 10. Sobre o reflexo ainda dos delírios da edição passada, né? Que a galera... A galera de Leesburg tá ainda se recuperando dos delírios do povo, do qual tá se recuperando, assim, né? Da alucinação que eles estavam sofrendo. Termina com que... Primeiramente, o cara o comerciante que matou o irmão dela, ou a irmã da melhor amiga da Supergirl, da Linda, né? E, cara, ela quer vingança, ela quer se vingar. E, cara, bem louco isso. E, enquanto isso, os garotos da cidade vão entrar numa caverna. E tem uma coisa muito misteriosa nessa caverna. E aqui a Linda, uma exímia skatista, né? E tal, convidando ela para dar umas voltinhas e tudo mais. A mãe da Linda tentando entrar se tornar pastora, né, da igreja da cidade dela. E, meu irmão, é uma história muito boba, assim. Nesse momento o jornalista que tá perseguindo a Supergirl vai cobrir um show de comédia e descobre que as piadas é sobre ele, porque é a ex-mulher dele. Ah, e um detalhe importante, a caverna que a gente viu no início da história, a Linda observa um garoto que esse garoto vira e mexe aparece. Ele tem uma conexão que só vai ser resolvida lá no final do volume. E aí a Supergirl vai investigar o que está rolando. Ela encontra nessa caverna uma criatura que está clamando por socorro. É que nada mais nada menos que a Banshee prateada, né? Criação do John Byrne. E, cara, esse rio qual a Banshee tá presa. Alguém assistiu Supergirl, Caça-Fantasma 2? Que tem um líquido que modifica as pessoas, tornando elas raivosas e tudo mais. Meio que esse rio é esse lodo que deixa as pessoas nervosas e que seria responsável por essas loucuras que estão acontecendo em Leesburg. Cara, a história meio que vai tentar solucionar, porque a Banshee prateada, ela vai se apossar dos espíritos de outras pessoas. Até isso é a explicação de um diabão que vai dar a explicação sobre isso. Olha, você tem que prendê-la, porque senão ela vai causar muitos estragos e tudo mais. E, velho, a Banshee vai se relembrar da sua vida passada. Ao mesmo tempo, ela vai se apoderar de uma outra pessoa, que ela está morrendo, ela vai se apoderar da sua melhor amiga, que quer vingança contra o comerciante que matou o irmão dela. E aí a edição 3 é a continuação direta dessa história, dando, claro, um desfecho que nada precisa ser resolvido com violência. É muito bom quando você vê os problemas sendo resolvidos com a inteligência. Isso você vê muito a característica das histórias do Peter David. Não precisa ser a pessoa mais violenta do mundo. Basta você ter, sabe, a pessoa mais esperta para poder resolver da melhor forma possível. Essa história aqui é meio que um Fred Krueger que está se apossando da galera com relação aos sonhos. E a mãe da Linda, como ela é muito religiosa, vai ajudá-las. E a Linda observa isso e ele relembra o seu amigo, o amigo dela, o ficante dela, que foi responsável também pela morte dela. E, cara, ela vai também se apossar disso, né? Ela vai se relembrar desse detalhe. E vai se dar de bem nessa dança, como já dizia a música da Legião. Aí só mudando um pouquinho aqui. Passando, aqui já é o segundo anual. O segundo anual já é uma história envolvendo a Legião dos Super-Heróis, mais especificamente o Brainiac 5, o qual vai ajudá-la no momento em que a Supergirl começa a perder tudo ao redor dela, começa a perder o controle, né? Os aparelhos começam a perder controle, os carros, as pessoas, cara, é muito louco. E aí ela liga pro Clark Kent, que liga através de um abajur, e consegue falar com alguém da Sociedade da Justiça, da Legião dos Super-Heróis.
o qual vai ajudá-la a resolver esse problema. Só que o Brainiac é um ser lógico, e ele vai resolver por meio do que ele também vai entrar na onda de magia. Eu não sei vocês, cara, mas esse desenhista, que no caso aqui não é o Leonard Kirk, é outro cara. Deixa eu ver se aparece o nome dele, esqueci. Ele tem um quê de John Byrne, dá um detalhe, vira e mexe e aparece. E aí vai tentar usar magia também para resolver esse problema. Olha o detalhe, o bonequinho dela e o bonequinho dele, ó, sem vergonha. Enfim, no final das contas ele vai solucionar esse problema. Já uma terceira parte, cara, Greg Land, cara, desenhando aqui. Olha esse aqui, velho. A arte é maravilhosa. É um cara que é apaixonado pela Supergirl, e só que tem uma colega de trabalho dele que também é apaixonada por ele. E aí, claro que vai resultar num momento em que a Supergirl vai ajuda indiretamente o casal a ficar junto. Mas isso aí é um detalhe à parte. Viu? Como eu disse? Cara, e aqui começa uma parte que, sinceramente, como eu disse, é a evolução da personagem. Ela começa a entender sobre tudo que está acontecendo desde que ela se fudiu com a Supergirl, a Linda Davis, e vai contar, ela vai vendo que a vida dela tá boa, mas ela precisa resolver algumas questões, por exemplo, a questão com os pais. Os pais precisam resolver o problema dela com relação à questão da identidade secreta dela. Isso ela vai, e quem vai pedir isso é os pais do Clark Kent. E cara, como eu disse, é uma história muito bacana que sinceramente vale muito a pena. Como eu disse, é um dos melhores títulos que eu acho que para se guardar. O momento que ela revela a sua identidade secreta, é claro que os pais não aceitam isso aceitam bem, né? Mas é o fim, gente. É a história. Enfim, eu só queria não contar tudo, porque como eu disse, são boas histórias que vale a pena vocês conferirem. Como eu disse, é isso aí, gente. Tudo de bom a Supergirl, cara. Valeu muito a pena. Eu tô gostando muito de estar colecionando essas histórias. São no total 80. São 80 números, certo? Deve ter alguns anuais aí no meio da conversa. Mas eu vou ser muito franco. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Eu tô ansioso para chegar esse terceiro volume para colocar na coleção. Eu tava com medo que a Panini fosse fazer o seguinte: de ano em ano ia lançar essa publicação. Porque o número 1 saiu, parece que no final de 2023, aí lança esse agora, mas e o próximo agora vai ser em outubro. Então, gente, tá maravilha. Eu, sinceramente, eu espero ter todos os números. Ansioso pelo último, porque tem essa história que eu, sinceramente, foi uma das histórias das quais eu comecei a colecionar Panini. Eu não tava nem aí, eu comecei pelo Batman do Jim Lee, mas eu achei interessante essa história porque tem o desenho do Ed Benes. Então foi por isso que eu estou muito ansioso para ter esse último volume, tá certo? De qualquer forma, meu povo, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, o meu muito obrigado. Fique sempre com Deus, até a próxima semana, próxima vez, não próxima semana. Próxima semana, amanhã começa tudo de novo, né? Bom domingo, até segunda-feira e boa semana. Até mais.